Pessoal, voltamos então para a quarta parte do nosso vídeo, né? A quarta parte desse projetinho de utilização da Masterpage. E nessa parte nós vamos realmente criar e aplicar a folha de estilos, que é o conhecido como CSS em nosso projeto. Para que tudo isso que a gente fez até agora fique bem próximo desse desenho do que é o nosso projeto aqui. Ok? Então, maravilha. Vamos iniciar pela criação do arquivo da nossa folha de estilos. Primeiramente, eu vou clicar com o botão direito aqui na nossa Master Page. Vou vir aqui na opção ADD, New Item não, perdão pessoal, vamos lá. ADD, New Folder. E aqui eu vou colocar CSS. Então eu fico com uma pastinha separada para as minhas imagens e uma pastinha separada para a minha folha de estilos. Eu posso ter um ou vários arquivos de folhas de estilo, ok? Primeiramente, nós vamos clicar com o botão direito na pastinha CSS, nós vamos vir aqui na opção ADD. Quem já tiver a opção Style Sheet aqui, pode vir aqui, ou se não, pode vir aqui, ó, ADD New Item e escolher lá dentro também a opção Style Sheet. Como eu já tenho ela aqui, vou clicar aqui e vou colocar assim, ó, master.css. Isso significa, então, que eu vou criar um arquivo CSS para a Master Page e um arquivo CSS para as páginas, para o conteúdo, aquele conteúdo personalizado de cada personagem do nosso site, ok? Então vamos lá, dou um ok aqui e a nossa folha de estilos foi criada aqui. Essa parte eu vou remover e vou adicionar um conteúdo aqui que eu costumo adicionar em todos os meus arquivos CSS, que é o asterisco, tirando a margem de todos os lados para todos os elementos HTML. Isso por quê? Porque de acordo com alguns browsers, alguns elementos como tabela, div ou alguns outros, recebem uma pequena margem adicional do próprio browser. E quando eu faço isso daqui, eu digo que para qualquer elemento, né, o asterisco, ele é um caractere coringa, ele diz aqui que em todos os elementos, a margem dele de posicionamento é 0 para ambos os lados, esquerda, top, direita e abaixo, ok? Também já vou determinar a fonte do meu site. Eu gosto bastante de usar essa Trebuchet da Microsoft e o tamanho da fonte padrão é 12 pixels. Ok. Agora, então, eu preciso criar essa minha parte cinza aqui. Essa minha parte cinza, dentro do meu site, ela está aqui, ó. É esse elemento div com tudo isso que está dentro. Então, eu vou pegar, bom, já que é o cabeçalho, né? Vou criar um CSS assim, ó. Header ou DV, né? Porque ele vai ser aplicado numa div. Header. E para ele, eu vou colocar um background, essa cor aqui, ó, mais ou menos eu já sei que um cinzinha claro é F5, 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 esse número hexadecimal aqui. E também vou colocar um padding em todos os lados dessa div de 20 pixels. Para quem não sabe, o padding, o que é que ele faz? O padding, ele cria esse espaçamento aqui, ó, dentro do elemento. Tá? Então, ele vai fazer que o conteúdo que está aqui fique 20 pixels longe do rodapé aqui, né, ou da parte do chão aqui, 20 pixels desse lado, 20 de cima, e se ele estender até aqui, quando chegar a 20 pixels aqui, ele quebra para a linha de baixo. Mas não é o nosso caso aqui, porque as duas imagens não vão estourar todo o tamanho da nossa tela, ok? Então tá aqui, criei o DV Header, venho aqui e aplico agora ele na minha CSS, ó, class. Antes da gente aplicar, a gente precisa fazer o seguinte, eu vou até remover isso aqui. Eu criei o arquivo,
criei, né, o meu elemento CSS. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar para essa página aonde está a minha folha de estilos. E como que eu faço isso? Eu clico nela, vamos clicar para arrastar aqui dentro. Ó. Pronto, ele já criou uma referência, um link para a minha página de estilos. E agora sim, eu posso vir aqui e utilizar. Ó. Tanto é que ele já apareceu aqui, ó, DV Header. Olha que legal. E se eu já vier aqui, ó, olha lá o que ele fez. Ele já colocou a cor cinza e manteve o espaço aqui, ó, igual, ó, tá vendo? Os 20 pixels de cada lado, ó. Olha que interessante. Né? Já vai começando a ganhar forma o nosso site. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com a barra de botões. Então, para a barra de botões, a gente precisa de uma cor cinza mais escuro e a gente precisa alinhar cada um desses elementos aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Venho aqui de novo no meu arquivo CSS e vou criar aqui, ó, um DV menu. Por que DV menu? Porque o nosso menu também está fechado por uma div, ó, onde ela começa e onde ela termina. Eu vou aplicar ele aqui dentro, ok? Então, DV menu, ele vai ter um background, um cinza um pouco mais escuro que aquele de cima. Eu também já sei que a cor é essa, CD, CD, CD. Ele vai respeitar um padding top de 5 pixels. O padding a gente já sabe, né? O espaçamento que ele vai criar entre o próprio elemento e o conteúdo que está dentro. Tá? Padding top e o padding bottom, que é na parte de baixo, também de 5 pixels. E aí nós vamos colocar uma border de 2 pixels. Não pode faltar os 2 pontos aqui. Sólida, numa cor vermelha que combina com a logo. Eu já sei porque eu peguei ela no Fireworks, então vocês podem copiar diretamente do que eu estou escrevendo aqui. Ok? Uma borda em cima, na verdade, né? Então a border top e border bottom. Igualzinha, 2 pixels, solid, D4, 1B20. Opa, ficou coisa errada aqui. D4. Vamos dar uma olhadinha como que ficou? Para isso a gente criou ele aqui, aqui a gente aplica, ó. Class, ó, DV menu. Já posso dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já pintou de cinza, colocou uma bordinha. Olha que interessante que já começou a ficar. A única coisa é que os elementos ainda não foram alinhados. E é isso que a gente vai fazer agora. Para que eu possa alinhar esses elementos, eu vou precisar criar um estilo para essa tabela aqui, ó. Porque todos os meus elementos, né, ó, o Bidu, o Cascão, o Cebolinha, assim por diante, eles estão dentro dessa tabela. Então eu vou criar um estilo para ela, vou aplicar aqui e vou fazer com que isso fique alinhado, de forma alinhada. Como que eu vou fazer isso daí? Simplesmente assim, ó, TB menu. Por que TB? Porque eu vou aplicar um elemento do tipo table e vou colocar, ó, margem left automática, alto, e margem right, que é direita, alto. A partir do momento que eu ponho automático para left, automático para o lado direito, o browser vai calcular o espaço total e vai centralizar o nosso elemento. Ó, venho aqui, aplico, né? Se eu não aplicar, não vai modificar nada. Olha lá, aqui não vai estar aparecendo a margem, mas a hora que a gente visualizar isso aqui no browser, ela vai ficar certinha, ok?
Vamos continuando. Agora a gente vai passar lá para o nosso rodapé. O rodapé tem essa cor vermelha, também tem as imagens, o link e o texto. Então o rodapé, ele também está cercado por uma div que começa aqui, perfeito? Né? Essa div começa aqui, ó, rodapé. Então, se é uma div, eu vou colocar ponto .dv e footer de cabeçalho, perfeito? Então, ela vai ganhar uma cor, que é um background, naquele vermelho lá, ó, D4, 1B, número 20. E também vai ganhar um padding para separar um pouco os elementos de dentro. Primeiramente eu vou colocar uma margem no topo para ele ficar distante do conteúdo interno lá de 20 pixels. Depois nós vamos atribuir um padding top também de 20 pixels e um padding bottom de 20 pixels. Se eu vier aqui e já aplicar, ó, class igual dvFooter, vamos ver o resultado? Olha lá, ele já colocou a cor vermelha para o rodapé. Okay? Vamos centralizar agora esses elementos. Para fazer isso, eu vou criar um estilo para a minha tabela. Então eu vou colocar, dentro da div do footer, nós temos duas tabelas. Então eu vou colocar tbFooter 1 e também o tbFooter 2. Ah, um detalhe que passou... Não passou desapercebido não, é isso mesmo. Então no tbFooter 1, nós simplesmente vamos fazer o quê? Vamos dizer para ele, ó, que o tamanho dele é de 100%. Tá? No footer 2, nós vamos fazer o seguinte, o tamanho dele também é de 100%. Depois a gente vai aplicar uma margem ao topo de 20 pixels, uma margem à esquerda automática e margem right alto, mas aí é que tá. Eu creio que isso aqui a gente não vai precisar, porque se eu já estou determinando que o tamanho dela é 100%, eu não preciso centralizar, porque ela vai ocupar 100% da minha área. Olha lá. Só que como eu não apliquei, ainda não sofreu alteração nenhuma, né? Vamos aplicar os estilos, então, ó. Então, a primeira aqui é a class tbFooter 1, class tbFooter 2. Ó, tá vendo que ele já mudou aqui, ó, já jogou o espaçamento entre eles, tá? Ainda falta algumas correçõezinhas aqui que nós vamos fazer. O que acontece? Agora a gente precisa determinar o seguinte. Eu quero que vocês perceberam que essa coluna aqui, ó, ela ficou bem maior que essa, né? Mas eu quero que ocupe cada uma exatamente 50% de todo o espaço do meu browser. Eu quero que ocupe 50% e que esse texto ele fique na cor branca, porque o preto aqui em cima do vermelho não está muito legal. Então nós vamos fazer o seguinte: cada parte dessa ela está dentro de uma TD, correto? Ó, ela está dentro de uma TD. Eu vou criar um nome aqui meio
ó, TD 50, uma coluna com 50% de tamanho, ok? Então vamos lá. Width 50%, color white de branco, ou eu posso fazer isso aqui, ó, FF, 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 em hexadecimal, é até mais usual. E vou centralizar o texto que está todo dentro. Agora eu venho aqui e vou aplicar, ó. Eu tenho o menu aqui, então nessa TD eu vou colocar class igual a TD 50, e aqui também, ó, class igual TD 50. Ó que tranquilidade. Ele já dividiu exatamente no meio e já centralizou o texto todo aqui para mim. Ó que beleza, né? Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui em cima, já que vocês podem perceber, ó, que a coluna da Mônica ficou maior do que todas, a do Franjinha ficou menor. A gente percebe que isso aqui tá meio desigual, correto? Não está bonito, não está legal. Eu quero que exatamente todos tenham o mesmo tamanho de coluna. Se eu pegar 100% e dividir por 6, vai dar 16 e alguma coisa, quase 17. Então eu posso utilizar que cada coluna vai ocupar 17%. E o próprio browser depois vai dar uma corrigida mínima em algum dos elementos aqui que fica imperceptível para a gente observar e identificar que um está maior do que o outro. Tá? Então vamos usar como 17 pixels. Ó, ponto TD 17. Então o tamanho dela vai ser Windows, é o widget 17%, e também eu vou alinhar o conteúdo que está dentro no centro, né, para que eles fiquem todos alinhados dentro da célula e não aqui no cantinho esquerdo, tá? Então vamos lá. Eles estão aqui na footer 1, então, class igual a TD 17. Eu posso copiar aqui e colar nas outras TDs, ó. Volto aqui no designer, ó, ele já está ocupando exatamente o mesmo tamanho e os meus personagens estão centralizados. Maravilha! Com isso, eu terminei esse meu primeiro arquivo CSS. Eu vou até deslizar ele aqui para que vocês possam ir pausando e copiar o conteúdo dele agora. Ó, vamos lá, a primeira parte aqui. Aqui a segunda, né? E vai descendo aqui embaixo. Terminou. E vamos rolar de novo o código-fonte da página para que vocês possam observar aonde foi aplicado o CSS. Então aqui nós aplicamos um CSS, ok? Aqui nós aplicamos outro, aqui nós aplicamos outro. Aqui nós aplicamos, aqui nós aplicamos, para cada uma dessas colunas nós aplicamos, depois na segunda tabela do nosso rodapé e em cada uma das duas colunas nós aplicamos a TD 50, tá? Porque até o que acontece? Às vezes a gente determina que a tabela vai ocupar 100% da área. Mas de acordo com o tamanho do conteúdo, ele joga uma célula maior do que a outra. Dessa maneira, eu fazendo a minha tabela ocupar 100% e depois determinando exatamente o tamanho de cada uma, eu forço o HTML a respeitar e colocar, ó, em tamanhos iguais os dois lados, ou como é aqui, ó, em tamanhos iguais as 6 imagens dos personagens, tá bom? Na próxima videoaula
nós já vamos criar nós já vamos criar as 6 páginas aqui. Vamos colocar o conteúdo de cada um dos personagens e aplicar o estilo. Aí é mais rapidinho. O que mais demora realmente nesse projeto é criar a master page. As demais páginas é muito mais tranquilo. Tá certo, pessoal? Então aguardo vocês para a nossa última parte da nossa aula sobre master page, ok? Obrigado a todos.